Bom estarmos juntos em mais um momento onde nós estaremos observando o que a palavra de Deus tem para nos falar. Queremos então nesse momento fazer uma oração pedindo que o Senhor abençoe as nossas vidas. Nosso Deus e nosso Pai glorioso, nós rogamos ao Senhor que venha nesse momento, nesse dia, falar ao nosso coração. O Senhor venha edificar nossas vidas. O Senhor venha nos dar uma palavra de esperança, de graça, uma palavra de cura, uma palavra onde seremos alimentados espiritualmente e o Senhor mesmo, que é bom e é gracioso, que o Senhor possa falar o nosso coração. Enche-nos do Teu Espírito e abençoa-nos nesses momentos em que estaremos compartilhando a Tua Palavra. Pedimos-te assim no nome de Jesus. Amém. Nós agora teremos um momento de adoração. Queria chamar os irmãos também para compartilharem conosco desse tempo na presença de Deus adorando. Eu te amo, ó Senhor, força minha, porque Tu és minha rocha e a minha cidadela, e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo é a força da minha salvação, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, do Senhor derrama a luz em meio às trevas, vive o Senhor e bendita seja minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Eu sei que vive o Senhor e bendita seja minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Eu te amo, ó Senhor, força minha, porque Tu és minha rocha e a minha cidadela, e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo é a força da minha salvação, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, do Senhor derrama a luz em meio às trevas, vive o Senhor e bendita seja minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Eu sei que vive o Senhor e bendita seja minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Da minha salvação.
Vamos compartilhar nesse dia uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Neemias, no capítulo 9. Eu queria falar sobre o quebrantamento do povo e a exaltação de Deus. Quando o povo se quebranta, Deus é exaltado. E Deus tem nos chamado para estarmos quebrantados diante dele. Diz assim, Neemias capítulo 9, a partir do verso 1: No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das suas iniquidades, das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, levaram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Querani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamavam em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Assabanéias, Serabias, Odias, Sebanias e Petais disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és, Senhor, tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abrão. Achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gigazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais, milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da terra, porque soubeste que os trataram com soberba e assim adquiriste renome como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos, mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizestes conhecer, preceitos, estatutos e a lei. Por intermédio de Moisés teu servo, lhes mandastes. Pão dos céus lhes destes na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes dissestes que entrassem para possuírem a terra que,
com mão levantada lhe jurastes dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das suas maravilhas que lhes fizestes. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparastes. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não o deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelos caminhos, nem a coluna de fogo de noite, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. Aleluia. Que Deus abençoe a sua palavra. Meus amados, em tempos difíceis, é necessário reflexão. Quando olhamos os grandes reavivamentos da história, que foram produzidos pela palavra do nosso Deus, quando nós voltamos aqui em Neemias mesmo, no capítulo 8, onde Neemias fala que o povo se reunia para ouvir a palavra de Deus. E é interessante, irmãos, que a leitura, a explicação, a explanação trouxe para a vida daquele povo um quebrantamento, trouxe choro, também trouxe alegria, trouxe certeza de perdão de Deus. Essas reuniões de estudo da palavra, quando nós olhamos no capítulo 8 de Neemias, nós vimos claramente ele ensinando o povo a retornar para o Senhor, a quebrantar seus corações, voltando-se para o Senhor, que era rico em perdoar e rico em misericórdia. Não temos nenhum outro relato bíblico de culto tão impressionante quanto este que aconteceu quando Neemias e Esdras liam a palavra. Agora, o que nós aprendemos com tudo isso? Que nós podemos extrair para nossas vidas nesses dias de tanta crise, medo, não sabemos do futuro, inseguranças. O que aprendemos? Primeiro, nós aprendemos que nós precisamos também ter quebrantamento. Diz o texto que o povo se quebrantou. Do versículo 1 ao versículo 5 do nosso texto, nós vemos o povo quebrantado, o povo se vestindo de pano de saco, o povo jejuando, o povo orando, o povo buscando. Eram dias difíceis. Tem que haver quebrantamento. Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz que você não se separa em oração? Eu me lembro do texto de 2 Coríntios 7,14, que o texto diz: quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Qual foi a última vez que você jejuou? Que você se quebrantou diante do Senhor? Que você confessou seus pecados? Você entrou no calabouço do seu coração e abriu para o Senhor? O que aprendemos com Neemias, com a história, com o povo? Nós aprendemos que
O quebrantamento genuíno passa por uma separação de tudo que Deus condena. Veja o versículo 2. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das suas iniquidades e de seus pais. Percebam, eles se separaram. Nesses dias que vivemos de terror, da pandemia, o que nós estamos fazendo? Nós temos nos separado. Não tanto por nossa própria escolha, mas Deus tem nos levado a nos separarmos, estarmos com nossos familiares, entrarmos no isolamento. O isolamento desses dias, queridos, eu quero dizer para vocês que é de Deus. É um tempo de reflexão, eu tenho certeza que há reflexão. É um tempo de oração, é um tempo de leitura bíblica, de leitura da palavra, de comunhão com nossos familiares, com as pessoas que nós amamos. É um tempo de aprendizado. É um tempo de nós nos humilharmos, porque nós percebemos que nós somos frágeis. Por isso, precisamos nos quebrantar, precisamos quebrantar os nossos corações e entendermos o que Deus está fazendo em nossas vidas, na nossa cidade, no nosso país, na nossa história. E ainda, em terceiro lugar, o quebrantamento do povo de Deus deve ser algo produzido pelo próprio Espírito e pela vontade de Deus. Quebrantamento passa pela confissão de pecado. O versículo 2 aqui diz que os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissões dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Eles confessavam aquilo que eles haviam feito, que eles haviam praticado de errado. Deixaram de se justificarem. Nós precisamos deixar de também dar justificativas dos nossos erros, dos nossos pecados. Precisamos reconhecer nossos pecados. Confissão, preste atenção, confissão é o maior sinal de arrependimento. Provérbios 28:13 diz que aquele que confessa e deixa, recebe a misericórdia e a benevolência do Senhor. Percebemos aqui nesse texto que a culpa ela é comunitária, no tempo e no espaço. O versículo 9 diz que os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Está no plural, era comunitária. Quando nós pecamos, nós geralmente induzimos também os que estão em volta de nós ao erro. Por isso, nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Quando a palavra de Deus é lida, explicada e aplicada aos corações, os corações se derretem diante do Senhor. No capítulo 8 aqui de Neemias, a partir do verso 8, ele diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Havia quebrantamento, o povo foi compungido, o povo foi tocado, e o povo se quebrantava diante da palavra do Senhor. O quebrantamento, queridos, é produzido pela palavra. Precisamos resgatar a supremacia das Escrituras e a primazia da pregação na igreja. A proclamação da palavra, ela produz no ser mudança.
porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes. E eu quero concluir essa reflexão dizendo que é tempo da igreja reunir-se sob a palavra de Deus para renovar sua aliança com o Senhor. Precisamos, queridos, ter esse senso da glória de Deus em nossos cultos, em nossas casas e em nossas vidas. Arrependimento, confissão, adoração é a percepção clara de quem é Deus e o que Ele faz na história, como Ele está fazendo nesses dias, apesar do que estamos passando. Meus amados, precisamos olhar para o passado e ver as lições da história, pois o mesmo Deus que fez, faz e fará grandes coisas na vida daqueles que o temem, que o amam e que o servem. Que nesses dias de pandemia nós possamos não olhar apenas para a miséria, para o acaso, para o problema, para a enfermidade, mas que nesses dias nós possamos olhar para o Senhor e quebrantar os nossos corações e debruçar as nossas vidas diante dEle, com o coração cheio de contrição, agradecido pelo seu cuidado e pela sua misericórdia para conosco. Que Deus nos abençoe nesses dias de pandemia, que Deus abençoe e fortaleça a sua vida e a sua fé, em nome de Jesus. Amém.